Falar sobre prevenção do suicídio não é falar sobre morte, mas é valorizar a vida e ajudar a resolver, às vezes, pequenas situações que podem mudar tudo. Ele não sabia que ele tinha, ele não nomeava isso, ele passava por cima de qualquer tipo de fraqueza que ele podia demonstrar. Ele era uma pessoa que fugia de psiquiatra, de psicólogo e tudo relacionado a alguém analisar ele. Era uma pessoa leonina, assim como eu, muito difícil de lidar. Ele era uma pessoa... O ego dele, acho que dificultava lidar consigo mesmo, assim. O processo do suicídio é um processo multifatorial. Você vai acumulando situações em toda a sua vida e emoções, às vezes não extravasadas, que podem prejudicar a sua saúde emocional. Acho que nós não temos o hábito de cuidar da nossa saúde emocional. Se tiver uma dor de dente, a gente vai procurar um dentista. Mas se tiver uma dor emocional, há uma dificuldade muito grande de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Há um certo preconceito, imagino, com as profissões. E já ouvi falar, alguns profissionais disseram, médico de louco e tal, né? Então as pessoas meio que fazem uma certa resistência. As pessoas que eu estou falando, todos nós, eu me incluo nisso, de resistir se for o caso. Mas a prevenção, ela passa por um processo que é você aprender a olhar para o seu espelho, né? De manhã você acorda, olhar para o seu espelho, ver como é que você está, né? E gastar um minutinho com você para ver se está tudo bem, se naquele dia as coisas não estão legais, né? E por que não estão, e cuidar desse lado emocional. Ele não procurava saber, pelo menos pelo que eu sei, ele não procurava saber o porquê ele tinha esse sentimento de querer morrer cedo ou não gostar das pessoas, que ele partiu no momento que ele não gostava mais das pessoas, não gostava mais de nada, assim. Então, quem convivia com ele não conseguiu identificar isso, porque nunca conversou sobre isso. Então, ele não tinha essa vivência de que ele poderia estar com algum tipo de doença. Os sinais, eles não são óbvios, né? Então, eles acabam sendo um pouquinho camuflados. E alguns ficam claros, outros não. Exemplo de alguns comportamentos, por exemplo, diferenciados do que a pessoa estava acostumada a fazer, alguma desesperança, no caso de desânimo, abuso excessivo de álcool e drogas, alguns falas, por exemplo, de que a vida não vale a pena, de que é melhor não estar aqui, prefiro morrer. Então, irritabilidade. Então, esses são alguns dos sinais que a gente pode perceber, mas deixando bem claro que não são óbvios, né? Então, nós podemos notar, mas em alguns momentos não. Quando eu conheci ele era uma pessoa muito pra cima, um cara alegre, palhaço, assim. E com o passar do tempo mesmo, com essas dificuldades, ele foi abaixando cada vez mais, ficando uma pessoa mais... menos autoconfiante, mais inseguro. Então, acho que tudo isso foi uma soma de fatores mesmo. Os transtornos psicológicos, psiquiátricos, são as maiores causas de suicídio, né? Uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, mais facilmente ela vai provocar a própria morte. Só que podem existir outros fatores, como, por exemplo, algumas
crises, né? Por exemplo, perda de emprego, acabar um relacionamento, um casamento, perda de entes queridos, próprio bullying, traumas físicos e sexuais, né? Ou abusos físicos e sexuais. Então, isso também pode fazer com que a pessoa cometa suicídio. Então, lógico que tem uma tendência mais para casos psiquiátricos, psicológicos, de pessoas depressivas, mas isso não fica só nesse grupo. No último ano, né, ele começou a cair muito profissionalmente. Então, ele era uma pessoa que teve um status profissional muito alto, ganhava muito bem, e de repente ele começou a ficar mais velho. Então, que nem eu falei, eu conheci ele tinha 33 anos, mas ele faleceu, ele tinha 37 para 38. Então, ele já estava começando a perder um pouco de espaço para essa galera nova que estava vindo, a era da internet começando a pipocar. Então, ele estava se sentindo o tiozão, assim, meio perdido, assim, sabe, nas agências, tudo. E ele começou a cair muito profissionalmente, financeiramente, teve que mudar de apartamento, entregar o carro. Teve uma época que ele morou na minha casa com os meus pais, até voltar a se estabilizar um pouco. Então, tipo, foi um processo, assim, muito... que talvez para uma pessoa que não tivesse algum transtorno depressivo ou qualquer problema psicológico, talvez conseguisse lidar com isso melhor. Então, fez terapia. Ele fez terapia na adolescência. Ele gostava muito da terapeuta dele, mas ele passou de fase porque ele mudou de cidade e ele não procurou mais. Fez terapia por pouco tempo. Então era uma coisa assim legal. Ele, eu vou numa pessoa que vai me escutar. Mas não era algo que remetesse ele a alguma doença. Mas ele ia para uma pessoa para ser escutado, né? E foi algo que ele não levou adiante. Então, o autoconhecimento dele era muito para a arte, assim. Então, ele ia muito puxado para a arte, para música, para o cinema. Ele fez curso de cinema, ele cantou em banda. Então, ele ia muito para a arte, mas o autoconhecimento dele não era isso, era só para a arte. Ele não foi diagnosticado, porque também nunca foi atrás disso, mas ele era uma pessoa naturalmente difícil de se relacionar com as outras pessoas. Ele tinha um ciclo de amigos dele, mas eram muito poucas pessoas. Tem um processo, né? Então a pessoa geralmente já está num processo mais de desânimo, já tem algumas características, porém nós temos a questão da impulsividade do ser humano. Então, às vezes, essa dor é tão profunda da perda, da falta, da ausência ou do trauma, que a pessoa acaba cometendo suicídio por não suportar a dor. Que, na verdade, o suicídio é isso, né? É um ato desesperado daquilo que você acha que não tem solução. E aí acaba provocando a morte. No processo de prevenção, ele funciona mais ou menos assim. De uma escala de 0 a 10, qualquer um de nós pode estar na escala do suicídio, só que uns mais próximos do 0, outros mais próximos do 10. E o intrigante é que eu não sei em que ponto eu estou da escala. Eu não sei em que ponto eu estou da escala. Se eu não sei em que ponto eu estou da escala, como é que eu faço para prevenir, para não chegar ao topo, né? É justamente mergulhar dentro de mim e fazer o quê? Olha, eu vou esvaziar esse copinho aí para eu não transbordar. Então, eu sei que eu não sei o tamanho do meu copo, do quanto eu posso absorver, mas eu sei que se eu for esvaziando, eu vou ficar mais longe de extravasar. Porque nenhum de nós está livre de acontecer a gota d'água final que pode derrubar tudo no copo, né? E isso acontece com um telefone que toca, dando uma notícia, uma perda, ou um ente querido que está doente. Os gatilhos mentais, eles são os estímulos que o nosso cérebro recebe e ele acaba tomando uma decisão com isso. É meio que o piloto automático. Então, vou pegar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha um trauma de infância com uma boneca X. E, de repente, você vê a imagem dessa boneca.
muitos sentimentos e memórias relacionadas a esta boneca, né, que tem a ver com o seu passado, vão vir naquele momento. Então, no caso do suicídio, qualquer coisa pode ser o gatilho para ele, né? Algum trauma, por exemplo, se visualiza alguma coisa, por exemplo, na internet, se sabe de alguma história, se entra em contato com algumas emoções mais densas de alguém. Então, tudo isso pode, dependendo da pessoa, funcionar como gatilho e provocar o suicídio.